Bom, boa tarde a todos e a todas. Com muita alegria que abrimos essa 37ª videoconferência do programa Mais Educação. Eu sou a professora Jaqueline Moll, sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou há 8 anos no Ministério da Educação, há 6 do Ministério da Cultura vai falar. Temos o professor Leandro Fialho, que também vai nos dar vários informes sobre esse processo em pleno, sobre o processo de adesão ao Mais Educação 2013 e sobre os encaminhamentos daqui para frente. E eu quis ir fazer essa saudação inicial, porque a perspectiva é de que conversemos mais sobre o que nós denominamos no site de novidades importantes. Ninguém que tenha aberto o sistema para buscar informações, enfim, buscando fazer adesão, informações de uma nova adesão, pode ter seguido o processo de adesão sem ter lido esta carta que foi feita para o nosso diálogo, para o diálogo com quem consegue, com quem abre o sistema, né, e abrem todos aqueles que continuam no Mais Educação. Então, antes de falar especificamente sobre as novidades que estão aqui, sobre as mudanças que eu já havia anunciado em outros momentos, eu gostaria de fazer a ponderação que para mim é o pressuposto de todo o nosso diálogo, e que é o seguinte: o programa Mais Educação, ele é uma ação indutora, uma estratégia indutora à construção da política de educação integral em tempo integral. Por que nós fazemos questão de falar de educação integral e de tempo integral? Porque nós precisamos sim considerar a ampliação do tempo. O Brasil é um dos países do mundo, no qual, do chamado mundo desenvolvido, no qual a carga horária das escolas é das menores. Né? A média de horas é de 6 horas, tendo países que chegam a 10 horas, países que chegam a 8 horas, países que chegam a 5 horas, mas nunca menos do que isso. E a maioria dos países chega a 6 horas diárias, que são complementadas com atividades complementares. No Brasil nós temos 4 horas, que estudos da Fundação Getúlio Vargas demonstraram há 2 anos que não são 4 horas. Se nós tomarmos o tempo que a criança fica na escola, o tempo efetivo de estudo não chega a 2 horas inteiras. Isso faz diferença a médio prazo, do ponto de vista da qualidade da formação que essa criança vivencia no seu processo? Claro que faz. Então, a ampliação do tempo é fundamental. Mas também a perspectiva da educação integral. A perspectiva de um horizonte de formação que inclua outros campos de formação, que permita o olhar para a multidimensionalidade da vida humana na contemporaneidade. Não é possível falar mais de uma formação somente cognitiva, somente intelectual ou às vezes intelectualista, na qual um conjunto de informações tem que ser decoradas e recitadas pelos estudantes. Falamos de um saber que precisa ter seus campos dialogando entre si. Falamos de um saber que precisa se conectar com a vida que os estudantes vivem. E isso é Paulo Freire, nós não abrimos mão de Paulo Freire. Para nós, Paulo Freire traz ele permite uma estética pedagógica diferenciada no cotidiano da escola, porque ele permite outro olhar, e um olhar que, sobretudo, tira esse menino e esta menina do lugar de objetos do conhecimento e traz esses meninos e meninas para o lugar de sujeitos dessa experiência, disso que eu quero chamar desta aventura no mundo do conhecimento, da cultura, das tecnologias, que a escola contemporânea precisa possibilitar para os seus sujeitos. Tanto mais se esses meninos e meninas vierem de famílias que não tiveram acesso a esses bens simbólicos, também materiais, que a sociedade produziu ao longo da sua história. Com estas crianças, a resposta não é o aligeiramento, nem é a correção de fluxo, nem é a flexibilização, nem são políticas compensatórias. A resposta se constitui por meio de políticas públicas efetivas que tornem a escola um lugar efetivo para a sua convivência, para os seus aprendizados, para que essas crianças possam, sim, se colocar nesse momento que estão vivendo e na perspectiva do futuro como sujeitos dessa sociedade
como sujeitos do mundo do trabalho, né? Para que as cenas que são muito chocantes entre nós, de pessoas que vão ficando à margem da sociedade, não se repita efetivamente com as novas gerações e vá sendo superada também com as gerações mais antigas. Então, Mais Educação nada mais é do que a estratégia para fazer esse caminho. A estratégia para fazer esse caminho para uma política efetiva de educação integral e de tempo integral, como também preconizaram tanto Darcy Ribeiro como Anísio Teixeira. Pois bem, essa estratégia vai sofrer modificações ao longo do tempo, né? Os governos não são eternos, não são perenes. Os governos mudam. Nós temos eleições a cada 4 anos, nos âmbitos, tanto no âmbito estadual, quanto no âmbito federal, como no âmbito municipal. E nós entendemos que não é possível que as pessoas que fazem a gestão nos lugares se acomodem a um programa de governo. Mais Educação não é a política pública, o Mais Educação é o programa que é indutor, imaginando que aquelas possibilidades que o Mais Educação leva para a escola sejam eternos, e imaginando que eles dispensem o município ou o estado ao qual essas escolas pertencem de fazer os seus movimentos em relação à educação de tempo integral e de formação integral. Então, a partir desse ano, para as escolas que já estavam conosco até o ano passado, que eram 32 mil escolas, nós apresentamos 7 macrocampos: o acompanhamento pedagógico, a comunicação, uso de mídias, cultura digital e tecnológica, cultura, artes e educação patrimonial, educação ambiental e sociedade sustentável, esporte e lazer, educação em direitos humanos e promoção da saúde. Esses são os 7 macrocampos, com a possibilidade de que as escolas cheguem a 5 atividades. As escolas que estão desde 2008 no Mais Educação são escolas que já acumularam muitos materiais. Uma escola que pediu uma banda há 2 anos, que pediu um material para uma orquestra de cordas, ou para os instrumentos de cordas, ou para os instrumentos de flauta, ou para práticas esportivas como taekwondo ou tantas outras, esses materiais permanecem nas escolas. E nós não imaginamos que esses materiais fiquem de lado. Então, assim, nesse ano eu não pedi determinada oficina, coloque isso entre aspas, porque essa é a visão que mais me preocupa. Então, esse material eu não uso mais até que ele vire sucata. A gente imagina que mesmo não pedindo uma nova banda, a escola se mobilize para ter alguém que segue trabalhando a banda da escola com seus estudantes. Mesmo não tendo pedido novamente a atividade do xadrez, aquele material do xadrez deve estar sendo utilizado, porque se isto tudo, todos esses meios que o Mais Educação proporcionou nesses anos, esses meios não entrarem no DNA da escola, então nós corremos o risco de que o DNA da escola e daquela escola que efetivamente não tem conseguido fazer com que seus meninos aprendam, que tem feito com que essa saída extemporânea continue sendo um fato no nosso cotidiano, o risco é que esta escola é que entre no DNA do Mais Educação. Ontem recebi um e-mail longo, com muitas ponderações, e terminei, enfim, o final da tarde, e comecei já hoje de manhã uma conversa com o nosso querido Tiago Klein, que coordena o Mais Educação lá na cidade de Esteio, e ele fazia um conjunto de ponderações duras algumas, né, mas que eu entendo se colocam nessa perspectiva do diálogo com o qual a gente vem trabalhando e a partir do qual a gente construiu Mais Educação. E a principal ponderação que faz o Tiago aqui nas suas, e acho que menciono o Tiago porque seguramente ele representa muitos professores comunitários, muitos comitês que estão reunidos pensando nessas mudanças do Mais Educação. Ele dizia da sua grande preocupação que a atividade, agora chamada de orientação de estudos e leitura, e posta como uma atividade diária no acompanhamento pedagógico no Mais Educação, vai significar efetivamente mais do mesmo. Eu quero dizer para vocês que a nossa perspectiva é exatamente contrária. Nós queremos sim ampliar o tempo desse processo de sistematização do conhecimento que as crianças estão tendo oportunidade, né, com o qual estão tendo oportunidade de interagir, que estão tendo oportunidade de aprender no cotidiano da sala de aula. A perspectiva não é a de que a criança venha para esse espaço fazer o dever de casa. A perspectiva é que esse estudante
conversando com os professores. Por que estudante? Porque aqui preferencialmente, e quero dizer a todos, inclusive ao Tiago, que já mudamos das novidades, né? Havia um erro quando mencionamos a mudança na relação com o segundo tempo e anunciamos o campo de esporte na escola, atletismo e múltiplas práticas esportivas. Ali falava de um obrigatoriamente. Isso já saiu, porque isso tinha sido um erro há muito detectado. E que, enfim, ontem nos chamaram a atenção e nós achamos que isso já estava resolvido no sistema, então pedimos desculpas. Mas, preferencialmente, nós precisamos ter nesse campo de orientação de estudos e leitura, como também lá no esporte na escola, estudantes dos cursos de pedagogia, de letras, de matemática, das diferentes áreas de formação no campo das licenciaturas e também, efetivamente, da educação física. Por que estudantes? Porque a maior reclamação que nós temos, a maior de todas no Brasil inteiro, é que os monitores são muito voláteis. Eles não ficam o tempo suficiente para construir vínculo. Porque como esta ajuda de custo, porque isso é um ressarcimento para transporte e alimentação, que é recebido pelos monitores. Como esse recurso é um recurso baixo, e não há perspectiva de aumentá-lo do ponto de vista do governo federal, nós podemos ter um reajuste no âmbito da ação que o município e o Estado possam fazer. Há vários lugares em que se agrega valor a esse recurso. E essa é uma saída importante, interessante, que também dá conta, sim, do comprometimento dos entes municipais e federais e estaduais com essa proposta. Mas, além disso, nós temos que ter a perspectiva de que seja alguém que esteja construindo a sua prática pedagógica, construindo a sua reflexão sobre educação. E fazendo isso a partir do mundo real da escola. E colocamos a preferencialidade, inclusive, para bolsas PIBID. Aí o Tiago me dizia, mas será que as universidades vão ter essa reciprocidade? Esta será a indução feita conjuntamente entre o Ministério da Educação e a CAPES com as universidades. Por quê? Não será obrigatoriamente.